Não vai ser aquele pós-jogo que a gente queria fazer, né? Todo mundo muito otimista antes dessa partida. A cada 10 palpites, 11 davam como certo a vitória do Mengão. A gente achava, eu mesmo falei que seria 3-0 e tal. Mas, de novo, o time irreconhecível. Irreconhecível. Um time displicente no primeiro tempo. A gente bateu um papo no papo do intervalo aqui. E depois, no segundo tempo, o time se desmantelou, se perdeu, perdidaço. Não tinha como ser diferente. O Atlético, que nem fez tanta força assim, acaba sendo com a vitória. E é claro, o Nazário vai comentar esse pós-jogo aqui conosco. Você que está assistindo aí, deixe seu like no vídeo antes de ir embora. Vamos subir esse pós-jogo, vamos trazer mais rubro-negros aqui para essa análise, ver o que está faltando, né? O que o Domenech deixou a desejar, foi questionado por alguns já nas redes sociais quanto às substituições que fez e tal. E a gente vai discutir isso no pós-jogo. E claro, se você não é inscrito ainda do Coluna do Fla, inscreva-se no canal. Hoje a gente lançou aqui o desafio de 10 novos membros, ia ter um sorteio de uma camisa. Não batemos os 10 ainda, estamos esperando. Se bater os 10, vai ter sorteio ainda no pós-jogo, tá? Novos membros. Clique aí em Seja Membro e venha pra cá. Poeta Túlio, vai ficar aí com a gente no pós-jogo também, né, Túlio? Vambora. Falar de Mengão, né? Mesmo nesses momentos aí, sempre é bom. É. Nazário tá de volta também. Nazário, você que estava acompanhando aí de fora, enquanto o Túlio toma água, o que você viu nesse segundo tempo? A gente falou do primeiro e tal, tava todo mundo... Pelas perdas de gol no primeiro tempo, parecia que o Flamengo no segundo ainda ia virar, né? Eu falei, não, vai meter 3-1 ali fácil, porque basta empurrar a bola para dentro. Mas no segundo tempo o time voltou todo destrambelhado, hein, Nazário? O time, a gente estava na expectativa do Flamengo voltar para o segundo tempo melhor, né? Voltar mais consciente, e o que a gente viu não foi isso. E aí, lembrando que o ano passado, nos 19 jogos do Campeonato Brasileiro que o Flamengo atuou no Maracanã, 2 empates e 17 vitórias. E pela primeira vez, desde então, a gente perdeu, né, tirando aquele Campeonato Carioca, que o time reserva perdeu de 1-0 para o Fluminense, a gente perdeu essa invencibilidade, mas isso não é o mais importante. O mais importante, na minha opinião, é que alguém possa falar para o Domi o seguinte, no momento que ele coloca mais atacante no time e, de repente, tira quem poderia pensar, que é o Gerson, e que estava jogando bem, não entendi. De repente, essa função ficou muito esvaziada, né? É uma função... Alguém precisava de alguém, por exemplo. Hoje seria um jogo para o Diego entrar e trabalhar essa bola no meio de campo. Porque não adianta você colocar um monte de atacante sem alguém tá ali no meio. Ele tirou a Arrascaeta. A Arrascaeta até que não estava indo muito bem, mas é um cara que é genial. Em um lance ele pode decidir o jogo. Em um lance ele pode colocar um atacante na cara do gol. A gente tem exemplo aí da final da Libertadores. A gente tem vários exemplos. Então, o Flamengo não jogou bem o segundo tempo. Cansou, na minha opinião, cansou. O Atlético está de parabéns. Jogou, foi muito intenso. Estava com mais vontade, estava marcando mais em cima. E o Flamengo sentiu, principalmente na mudança dessas peças, e não ficou. O meio-campo ali, a gente ficou vazio, a gente ficou sem um cérebro para poder trabalhar a bola ali e cadenciar, lançar ou chegar até na área. Quando o Gerson saiu, eu não entendi. Falei, ele tirou o Gerson? Não consegui entender. Esse é o problema de, por exemplo, o Domi pegar o Flamengo no primeiro jogo, no Maracanã, e com pouco tempo de treinamento. Isso teria o risco e tem o risco de acontecer, até porque ele não conhece o time profundamente, como, por exemplo, o São Paulo conhece o Santos. Então, isso é um fato que pesou muito no resultado de hoje. A falta de... Eu não vou dizer vontade, mas eu acho que o Flamengo hoje cansou. Teve um lance de nítido de uma bola que o Arão foi dar o combate no meio-campo, ele deu o combate e ficou no meio de campo. E aí eles tentaram um lançamento, mas o Rodrigo Caio cortou lá quase perto da intermediária defensiva. Então, o Flamengo sentiu fisicamente, na minha opinião. Túlio, já tem muita gente criticando o Domenech, né? É o primeiro jogo do cara ainda, tal. Eu entendo que, obviamente, a gente vai ter que esperar para ver o resultado do trabalho dele. Para mim, o trabalho que a gente está vendo hoje ainda é resultante do Jorge Jesus, porque
O jogador não muda a chave assim, né? 360 graus. Tá? O próprio Domenech falou que não ia fazer muita mudança no início. Mas uma coisa há de se criticar, talvez as escolhas de alterações do jogo dele hoje. Isso tem muita gente descendo a lenha aí, né? Eu concordo. Eu também, assim como o Nazário falou, eu não entendi, né, ele tirar o Gerson. O Gerson, ele não estava, né, numa atuação 100%, mas era um jogador que estava muito bem. Por exemplo, na minha avaliação, ele foi o destaque no primeiro tempo do Flamengo. E no segundo tempo estava até sendo o Arão, mas o Gerson também estava muito bem. E o Arrascaeta, assim, se eu sou o técnico, eu não tiraria ele de jogo nenhum, porque é um jogador que ele pode estar ali, aquele jeito dele e tal. Às vezes, e hoje ele estava bastante participativo. Hoje, o Everton Ribeiro hoje estava menos participativo do que o Arrascaeta. E eu não sei o quanto isso é ruim. E essas escolhas, realmente, eu não consegui entender. Das substituições, eu concordo. A do Everton Ribeiro não estava bem na partida. Né? Acho que desses jogadores da frente, do Gerson, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabigol, foi o que menos apareceu. E como eu sempre gosto de dizer, ele é o motor do time, né? É o termômetro do time. Quando ele não está bem, é porque alguma coisa não está legal ali, alguma peça não está encaixando. Eu acho que ainda é cedo para se culpar o Domi, né? Vamos dizer assim, num todo. E, cara, o gol do Atlético foi um azar, sabe? Tanto do Felipe Luiz como do time. Se não tivesse aquele lance, assim, a galera fala, pô, qual foi o outro grande lance do Atlético? Talvez numa finalização, mas com defesas seguras do Diego Alves. Então, foi um jogo, eu nem falei isso durante a transmissão, mas parecia que, independente do que o Flamengo fizesse, a bola não entraria. Tava essa cara lá, o Maracanã, até com, não sei se é por causa do gramado, sei lá, tava um clima meio esquisito. A galera tá cheando aqui no chat, tá? Vou ler alguns comentários aqui para o pessoal participar. Enquanto isso, se você não clicou na live de hoje ainda, não curtir, clica aí, ó, ajuda a gente, dá um like, ajuda a subir o vídeo aqui, essa análise do pós-jogo, aparecer para outras pessoas também. A Vitória Letícia, Márcio Cláudio falou, não é nada, primeira rodada, início assim e tal. Eu também acho. Tem muita gente, tem muito anti, inclusive, no chat, xingando, comemorando e tal. O pessoal tá numa apreensão enorme, torcendo pro Flamengo tropeçar, e agora estão vibrando como se fosse o título, né? Ganhei o Flamengo na primeira rodada, troféu ganhei do Flamengo. Agora, posso fazer uma outra observação rapidinho? Antes de você passar por Nazário? Assim, a gente estava falando isso, eu acho que todo mundo estava debatendo, de quanto se seria bom ou ruim a gente terminar o Campeonato Carioca, né? Algumas semanas atrás, ficar aí 2 semanas sem jogar, de quanto que isso seria bom, né? Você tá ali numa competição, aí você dá um sprint, para. Aí agora, vamos começar de novo, uma nova competição de 38 rodadas, e aí vai. As outras equipes, você pega o Atlético, as equipes paulistas, as outras equipes do Nordeste, estão tudo com campeonato, né, agora, recente, meio de semana. O Atlético jogou meio de semana, por exemplo, tá vindo, né, de mais jogos, e jogar é diferente de treinar. Então, talvez também, eu não sei até se o Nazário veio dessa forma, ou se alguém veio dessa forma, isso pode ter influenciado, né? O Flamengo terminou há mais de 2 semanas atrás a decisão do Campeonato Carioca e voltar agora aí no Campeonato Brasileiro depois de um longo período, né, de pausa. Influencia, Roberto Nazário? O Flamengo sentiu a falta de ritmo? Influencia porque essa observação do Túlio é muito pertinente pelo seguinte: o Flamengo parou, começou o campeonato estadual, recomeçou primeiro que todo mundo. E, consequentemente, quando acabou o Campeonato Carioca, continuou. Por exemplo, o Atlético vai decidir ainda semana que vem. O Paulista acabou ontem. O Gaúcho, a mesma coisa. Então, isso diz o seguinte, mostra o seguinte: qual é a radiografia que a gente vê nisso? O Atlético está explodindo no ritmo de jogo e o Flamengo não. O Flamengo retomou novamente. O Flamengo parou, ganhou o campeonato, teve uns 3 ou 4 dias de folga, começou a treinar. E quando você treina, não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo, não é a mesma pegada que jogo. Jogo é outra história. E eu citei um exemplo aí. O Arão perdeu uma bola no meio de campo, o time parou, e se não fosse o corte do Rodrigo Caio, a gente ia tomar o segundo gol, porque o ataque do Atlético Mineiro estava mais efetivo, ele estava com mais velocidade, ele estava mais intenso. E o detalhe também é que o Sampaoli, ele mesclou o time no meio do jogo. Ele começou com 3 zagueiros,
tirou, botou 2, e aí quando o Flamengo começa a encharcar o seu ataque com peças que são genuinamente ofensivas, ele vai e volta novamente para três zagueiros. Então, ele vai flutuando conforme a demanda que o jogo apresenta. Então, o Atlético não jogou mal, mas não jogou um futebol maravilhoso para ganhar. O Flamengo perdeu muito gol, sentiu sim o ritmo de jogo, sentiu nitidamente, dá para ver claramente, só você observar com atenção, que você vê que os jogadores não estavam com a mesma pegada, não estavam com o mesmo ritmo, e pecou na finalização. Aliado a tudo isso, o Domi hoje mexeu no time sem conhecimento de causa. Ele tirou, por exemplo, nós tínhamos ali o Arrascaeta, que não estava jogando mal, não estava brilhante do jeito que a gente está acostumado. E o Everton Ribeiro, que também estava abaixo do que a gente está acostumado. Dos dois, só pode tirar um. Você não pode tirar os dois caras que pensam no meio-campo. Aí ele colocou um monte de atacantes na frente, mas no meio não tinha ninguém. E aí, para acabar de arrematar, ele tira o Gerson. Tirou o Gerson, a gente ficou com um buraco gigantesco no meio e não tomamos gol, porque o Atlético não é isso tudo. Ele podia ter se aproveitado desse detalhe. Não conseguiu ganhar o jogo por mais gols. É claro, não podemos desprezar a vitória deles. Parabéns pela vitória. Mas não foi nada. E também é o seguinte, galera, não adianta, o cara mexeu mal, ele é horrível, é auxiliar. Não é nada disso, o cara chegou agora. Então, tudo, eu estava olhando para ele está no caderninho ali, falando com um, falando com o outro, e isso tem uma influência muito grande. Agora é voltar para o meio da semana, lembrando que os jogos vão ficar com um espaçamento menor, então precisa acertar. Alguém precisa chegar perto dele e falar, professor, olha só, se você tirar o Everton Ribeiro e tirar o Arrascaeta, a gente fica sem uma cabeça pensante no meio. O senhor, para acabar de arrebentar, o senhor tirou o Gerson. Então, a gente ficou ali, o Vitinho entrou, de repente, quando eu pensei que ele colocou o Vitinho, eu falei, bom, o Vitinho vai fazer esse papel no meio. Não, o Vitinho estava caído pela esquerda e o certo seria ele se aproximar do Arão para poder tentar trabalhar isso. Seria uma esperança, né, nessa mexida, mas não foi o que aconteceu. Mas calma, está começando agora, tem muita coisa pela frente, mexeu errado, tecnicamente o time não estava do jeito que deveria estar, sentiu fisicamente, e o resultado não foi como a gente estava aguardando.